圣经有个人的看法，个人的启示。 Há diferentes, amém, amém. Há diferentes interpretações da Bíblia. 那么，有的人受了他自己个人的影响，把圣经的启示的话变了质。 Algumas pessoas sofrem influência de seus próprios pensamentos e traduzem esse sentimento na sua interpretação. 特别说到这加拉太书的时候，有的人把它说到加拉太书一本宗教的书。 E alguns falam de que Gálatas, o livro de Gálatas é um livro que fala da religião. 但是我们这种书所得到的新的启示的时候，不是这样的光景。 Nós, no entanto, ao relermos e recebemos nova revelação, percebemos que não é exatamente assim. 不光是照我们所说的与宗教完全相，可以说相反的。 E podemos até dizer que, além da ênfase não ser sobre a religião, é exatamente o contrário. 我就说到这个信息之前，我对这个萎缩、聚会萎缩，我有点感觉。 Antes de falar da mensagem em si, eu vou falar um pouco do meu sentimento com relação a esse auditório. 比方说，从前我们说到圣经的时候，讲解圣经的时候，是非常枯燥的。说生命并不是那么的丰富。 Por exemplo, nós antes quando falávamos da palavra da Bíblia, nós, embora falemos sobre a vida, mas ainda havia um pouco de secura. 在这次特别就为我们坐在这里的时候，多少我们里面觉得有点生命的感觉。 Mas nesta conferência, eu percebo que vocês que estão assentados sentem que o sentimento de vida é muito forte. 你看，我们前 Por 面有 exemplo 生命，有的可以收割了。 Por exemplo, vocês estão vendo aqui embaixo do palco vários produtos da colheita. 我们后面还有各种画的，看见红的画， E aqui, 我们里面火起来。 e aqui em cima nós ainda temos as flores vermelhas. Isso nos aviva um pouco. 不是一般宗教，好像一般礼堂一样的。 Não é como meramente um templo. 这就是说，我们布置这地方的是弟兄们，他们觉得我们应该有点生命。 E os irmãos que decoraram esse auditório, eles quiseram introduzir um pouco mais de vida nesta decoração. 他们就有的生命的感觉。 Isso nos traz a sensação de vida. 从布置的时候，我们注意的生命。 Até mesmo na decoração nós percebemos vida. 我想下次的时候还要更好。 Eu acredito que na próxima conferência será melhor ainda. 这是我说的语言。 Eu estou profetizando. 因为我们的信息都是生命的信息， Porque as nossas mensagens são sempre palavras da vida. 所以我们各方面要配合起来。 E todas essas decoração, as partes coadjuvantes vão colaborar para a palavra da vida. 感谢主，我们现在来说到关于加拉太书。 Graças ao Senhor, nós chegamos novamente ao livro de Gálatas. 那么我们今天早上已经说起，加拉太书本是保罗的他所有14本书信中间的最中心部分。 Hoje de manhã nós falamos que o livro de Gálatas constitui, dentre as 14 epístolas,
o livro mais importante, mais central. 它里面包括了至少6本书， E nós podemos dizer que a parte central inclui esses livros. 啊，这地方是除了加拉太以外，就是哥罗西跟以弗所。 Depois de Gálatas vem, menciono Colossenses e Efésios. 那么向着目标谁呢？就腓立 E em 比书。 seguida, o livro que nos traz o alvo é o livro de Filipenses. 那么这里我们特别要加上个爱心，这个爱心呢，就说到安尼西姆，好像就保罗在他身上是那么的爱心，一直在他身上，弄得每一次的人可以成为一次了。 Em seguida, precisamos adicionar um livro, e esse livro é Filemon, onde retrata a situação de Onésimo, que foi transformado de um inútil em útil. 你看，一个努力又不识字，有时候做了很多坏事情的人，怎么能够被保罗能够成为他的同工呢？ Imagine você, um escravo, material ruim, e se tornou mais tarde um cooperador de Paulo. 今天早上我们看见，保罗因为犹太人的逼迫，他就说：“我是犹太人，我是犹太人，我也宣告犹太人逼迫我的事情，我也宣告在开撒去。” E de manhã nós havíamos falado que Paulo, ele apelou para César e ele acabou indo para Roma. 那么我们也曾经说到关于地中海里面的事情， E também relatamos um pouco a situação do mar Mediterrâneo. 最那个是船里面最低位的一个人，就是保罗。 E na sua ida para Roma, depois que ele apelou para o César, ele era um prisioneiro. 那么现在呢，他站起来了，这风啊停了嘛，雨啊龙啊停了嘛， E no meio daquela tempestade, ele acabou se tornando alguém que comandava a situação. 正想不到地中海的那么大的风浪的地方，现在风浪平了。 E ele, naquela situação de naufrágio, ele acabou demonstrando que Deus estava com ele. 所以船里面的人都把他这个丑闻不懂嘛，啊，都像他好像神一样的，风后浪都听他的话了。 Todos que estavam no navio perceberam que ele era, ele tinha a presença de Deus. 这种丑闻为体型搞到一个王一样的。 Então, de um prisioneiro, ele acabou assumindo status até de um rei. 行至于特赦有了他了，他把特赦没有资金， Até mesmo quando picado por uma serpente, ele simplesmente chacoalhou e jogou a serpente e nada de mal aconteceu a 那 ele. 么我就告诉弟兄们，保罗到了罗马，他不是解决闹的里面，因为他是告以色列人的人。 Digo mais a vocês que Paulo chegou em Roma, ele na verdade não se tornou, não estava na prisão romana. 我们知道当官司这个事情，法律的事情，不知道多少时间能够了解。 Porque ele havia sido acusado pelos judeus e o processo de julgamento ainda estava em andamento. 所以保罗只能在罗马自己租了房子。我们知道啊，好多人，特别是有的到宗教里面的人，到保罗总说到保罗在罗马监牢里面，这错误的。 Paulo, ele mesmo, alugou uma casa, estava numa prisão domiciliar. É errado dizer que ele ficou numa prisão romana. 因为他是原告，不是被告，被告可能进到罗马监牢里面去了。 Porque ele
o processo dele ainda estava em julgamento. 所以他在自己住的房子里面， Então, ele alugou uma 等候 casa 官司不知道什么时候完结。 aguardando julgamento. 那么他里面的负担是传福音的负担。 O encargo dele era o encargo de pregação do evangelho. 我们可以从罗马书里看见， Isso percebemos quando ele escreveu o livro de Romanos. 他是神特别叫他传福音，做福音的工作。 Deus o constituiu ministro do evangelho. 那么他到罗马以后，那么怎么办呢？官司1年2年也不知道什么时候，他就租了房子。 O que fazer em Roma? Alugou uma casa e quanto tempo tinha que esperar pelo julgamento ele não sabia. 根据神第一次的托付他的，叫他传福音，所以他就在那边做福音的工作。 Então ele aproveitou esse tempo para pregar o evangelho, aquilo que Deus o incumbiu desde o seu chamamento. 那么在罗马城市里面，那个最多的人什么呢？是女领军，就是说，包围王宫皇帝的这个军队。 E onde ele estava em Roma, havia passavam muitos guardas pretorianos. 那么保罗嘛就在罗马自己租了房子，那么首先当然呢，他这福音托在他身上，所以他传福音了。 Paulo, na casa que ele alugara, pregava o evangelho, porque o encargo de pregar o evangelho estava nele. 所以好多人原领军都信了主了。 Assim, muitos da guarda pretoriana foram salvos. 甚至到一个程度，给上面知道了，就禁止原领军去听保罗的福音的信息。 Ao ponto de sair uma ordem para que os guardas pretorianos deixassem de ir até Paulo para ouvir. 那么保罗当然啊，还有其他方面的人，有路过的人，他也想还是向他们传福音的。 Claro que Paulo também pregava o evangelho a outras pessoas. 那么传福音中间最有名的就是说尼哥底母，他是腓利门你是腓利门他把一个奴隶拿了他腓利门家的东西都逃走了。 Dentre os que ele pregava o evangelho estava Onésimo. Onésimo era um escravo do seu senhor, que era Filemão, e ele fugiu defraudando o seu senhor. 那么他这个奴隶根本是用钱买来的，或者可能有的奴隶还要用铁力把它捆起来的。 Um escravo era comprado pelo seu amo e até alguns escravos eram acorrentados. 根本不识字，也不懂其他的道理，完全都不懂的。 E certamente era iletrado e não tinha muita ciência das coisas. 那借着某种机会，他给他在主人那边偷了许多的东西，他就逃跑了。 E deve ter surgido uma oportunidade na qual ele defraudou, roubou o seu senhor e fugiu de casa. 那么有奴隶有名字也不懂，这种字也不懂，所以他钱就乱花掉了，花光了。 Um escravo, iletrado, ignorante de tudo, ele deve ter gasto o dinheiro que roubou do seu senhor rapidamente. 他曾经说过， E hoje de manhã mencionei, 那么他就在流浪在罗马的街道的里面，没有东西吃了。 ele devia ser aquele que perambulava pelas ruas de Roma pedindo dinheiro, pedindo comida. 那么保罗一方面传福音，一方面看这样的人，当然是他的福音的对象。 Por um lado, Paulo, ele ali morava na sua casa
e pregava o evangelho para pessoas 像这样一个 como Onésimo também. 这样一个没知识的、不懂自谋的这样的一个人，要把他福音转到他身上，是不是一个艰难的事情？ Imagina uma pessoa como Onésimo, iletrada, ignorante, e não 因为 era. 人就天然的人嘛，就是没有办法啊，这个但是感谢主，保罗非常的耐心，要把他就按你耐心嘛，可能要给他认识公识道理，解决他走他福音的帮手。 Mas veja o amor e paciência de Paulo, pregando o evangelho por uma pessoa dessa, ignorante de tudo, e pouco a pouco foi a transformando. 所以当保罗看见这个人现在很勇士了，而且很会传福音了。 E depois dessa paciência do trabalho, da pregação de Paulo, de cuidado de Paulo, essa pessoa começou a se transformar em pessoa útil também para o evangelho. 送到他主人家里去， E ele resolveu escrever uma carta para o seu 咱们说 senhor 到 de mandá-lo de volta. 从前给你们一次的，现在给你答应一次。 Que dentro dessa carta ele escreveu uma frase que antes lhe era inútil, mas agora ele é útil a ti e também a mim. 我说这话很方便，但是保罗在他身上，有话都说这是爱心。 Para eu falar essa frase, eu levei alguns segundos, mas imagine quanto labor e amor e paciência Paulo exercitou sobre Onésimo. 能够认识字啊， Imagina, Paulo deve até ter ensinado a ler, a escrever. 慢慢的弄到给他看见福音的真理。 E pouco a pouco foi lhe revelando, falando sobre as verdades do Evangelho. 特别觉得他的天然的人是不能接受福音的。 Especialmente o seu homem natural, que não era adequado para receber o 所以 Evangelho. 我们弃绝王的生命。 E para isso precisamos negar a vida da alma. 老实说，像这样的一个努力，他的王生命是不是比我们更强？ Uma pessoa como Onésimo, um escravo, ele tem uma vida da alma mais forte do que a nossa? 很难说。 É difícil de dizer. 我们的王生命还是非常强 Talvez a nossa vida da alma seja até mais forte. 啊，有的可能我们跟他差不多。 Ou alguns 但无论如何， temos vida da alma semelhante a 那么经 dele. 过多保罗在他身上，一直用爱心、爱心、爱心，把他所做成福音，可以说福音的实事了。 Mas Paulo exercitou muito cuidado de amor para com Onésimo, até ele se tornar também um ministro do Evangelho. 所以说，明年这蒙，所以他可以为了他故乡啊，菲利门那边去啊，他可以去帮助他传那边传福音。 Portanto, ele pensou em enviar de volta para Filemão para ajudar Filemão a pregar o Evangelho. 所以，亲爱的兄弟， Amados irmãos, 这说到菲利门这件事， esse é o livro de Filemão. 那么现在呢，我们说到加拉太的故事， Voltamos ao Gálatas. 所以菲利门这本书是可以说是加拉太书里面的果子。 Filemão é fruto de Gálatas. 啊，那么加拉太书呢，告诉我们，实际说，我们看起来是保罗一本最重要、最重要、最有果效的一本书。 Porque o livro de Gálatas constitui o livro mais importante de Paulo, livro mais eficaz de Paulo. 从前虽然有人把加拉太说了许多宗教，太宗教了，与其都相对的一个宗教。 Embora alguém tenha interpretado que o livro de Gálatas falasse da religião que era versus Cristo. 就是后来我们去看的时候，完全相反。 Quando nós fomos ver novamente, não era assim.
就是说，加拉太两个城市，那么兴起来了，那么耶路撒冷有人去教导他，就他们的好意帮助他们。 Quando essas igrejas da Galácia foram levantadas por Barnabé e Saulo, alguns de Jerusalém 哎，你们信耶稣不错， foram até lá para tentar ajudar, quem sabe. 如果你们能够守割礼的话，那更美丽了。 Muito bem que vocês receberam a palavra do Evangelho, mas se vocês pudessem praticar a circuncisão, estariam perfeitos. 所以那个时候，保罗跟巴拿巴他在这个已经到了哥林多那边的去，也就传福音做工作了。 E quando Paulo escreveu a carta para os Gálatas, ele já estava na sua segunda viagem 天气有这样的人去 em 教 Corinto. 了，出公我请了一个教会，所以圣灵就差遣他们两个人回到加拉太，再把他们带到耶路撒冷去。 Antes disso, isso fez com que tanto Paulo como Barnabé fossem até Jerusalém para tratar desse assunto. 所以他们回来到了加拉太，这完全是圣灵的工作。 Então, eles foram enviados para pregar o evangelho na Galácia, eles foram enviados pelo Espírito Santo. 那么一位帮助的从耶路撒冷来的人，教了他们了，使他们一定要守割礼。 E esses que foram de Jerusalém acabaram perturbando os gentios crentes para que eles 那么 fossem circuncidados. 巴拿巴跟保罗两个人是圣灵差遣的到耶路撒冷去看。 E Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo a falar desse assunto em Jerusalém. 我们哪里知道，耶路撒冷教会太没有宗教的气氛了， A 味 igreja, 道了。 a igreja de Jerusalém não era como nós pensávamos. 好像有什么事情发生了，大家来讨论讨论，你你看怎么样？你看怎么样？ Não era apenas não era um ditador que ditava as regras. Pelo contrário, nós vemos naquela reunião, era uma reunião de ouvir a opinião de todos, muito democrática. 这是雅各的做法。 Essa era a forma de 我就说 Tiago 的 tratar dos assuntos. 那么当巴拿巴跟保罗两个人把事情带到耶路撒冷的时候， Barnabé e Paulo levaram esse assunto 因为 aos 耶 de 路撒冷 Jerusalém. 有人去叫他们一定要守割礼，信主有一定要守割礼，要遵守某些律法。 Porque de lá é que surgiram aqueles que queriam impor a circuncisão e aguardar a lei de Moisés aos gentios. 在耶路撒冷并不是像从前我们弟兄们也以为是非常出彩的，非常非常是有教会工作的地方。 Então nós percebemos que Jerusalém não era assim tão ditatorial como nós pensávamos antes. 如果雅各那个是带头的，他说对呀，是啊，你们应该守割礼啊，那必是真正的宗教了。 Se o Tiago impusesse aos gentios, sim, vocês devem passar pela circuncisão e guardar a lei de Moisés, aí sim seria 那么他把事 ditadura. 情就这样吧，我们大家看看，你怎么看法？你怎么看法？他怎 Mas 么看法？ Tiago quis ouvir a opinião de todos. 那么当然了，所以他呢，在聚会的人，大家对各种看法。 E 还有 ali, 说不就是割礼，跟我们分别出来了。 e ali cada um deu a sua opinião e foi tratado o assunto da circuncisão e guardar a lei de Moisés. 有的人说，我们犹太人守割礼，剩下的第八天守割礼，所以觉得虽然痛苦啊，都很容易过去的。 E alguns podem até ter dito que nós judeus praticamos a circuncisão ao 8º dia de vida. 现在要叫一个成年的人，把他的要叫他守割礼，这实在痛苦的是太痛苦。 Mas fazer um adulto gentil passar pela circuncisão não é
é uma coisa muito 我 dolorosa. 们在旧约里面看见实践神那些命令，实践我们是命令他们守割礼，他们3天之内一切通。 Porque no Antigo Testamento nós vimos o que aconteceu na cidade de Siquém, onde os adultos passaram pela circuncisão. Ao terceiro dia a dor era 两命令就争吵了。 é uma intensa, a dor intensa. 他说我们有他人守割礼，他们行了做也有行割礼。 Então alguns devem ter dito: nós judeus cumprimos o que o Senhor falou para nós guardarmos a circuncisão. Os gentios também devem se circuncidar. 那么有的说我们犹太人第8天守割礼，小孩子根本很痛苦，很快过去了。那么你要一个成年叫他们守割礼，哎，旧约里面不是一个看见吗？是接生的事情，所以两面争论啊。 Então, alguns disseram que o que aconteceu com Siquém, os adultos passando por circuncisão, era uma coisa dolorosa. Aí começaram a discutir. 所以说到教会来说，是当有人在教会走头的，他能决定一件事情。 Então, com relação à igreja, é importante que alguns na igreja que tomam a liderança e se resolvam uma 说 situação. 到教会的时候，非常说到关于权柄有特别关系的。 Porque com relação à igreja, muitas vezes trata-se de questão de autoridade. 所以教会实际说呢，一个 ecclesia 不是教会的名字，是个教会的动词。 A palavra em grego eclesia não é o termo como nome da igreja. Era uma palavra que 就是 denota 说， uma 一 ação. 般人聚在一起的是经过教会， São as pessoas que se congregam juntas. 不是说教会里面许多规条一定要守割礼什么。这没 Igreja 这样 não é determinar um grupo com certas regras, isso se torna uma igreja, não. 那么只要不要拜偶像，不要淫乱，不要吃出垃圾的生血跟着生血的血就可以了。 E no final determinou-se que não se comesse comida sacrificada aos ídolos, não praticar fornicação e nem comer do sangue do animal e do animal 那么 sufocado. 今天这意思，今天这的我们交通的意思就是说，教会跟一般的教会生活是不同的地方。 Então, o que eu quero mostrar com tudo isso que eu falei é de que existe uma diferença entre a verdadeira vida da igreja e o que muitos nós entendemos como praticar. 教会能够组织了， A igreja não é uma organização, 讲权柄了， não é um lugar para se exercer autoridade humana, 但是我们所过的教会生活， mas nós vivemos a vida da igreja, 都以生命来带领我们。 é onde nós temos a condução da vida de Deus. 所以，亲爱的弟兄， Portanto, irmãos, 这就是我们一般教会不同的地方。 esse é um ponto diferente. 哦，我们大家对李拓生弟兄非常熟悉啊，因为李弟兄把他的书文翻译出来，而且非常推崇他这个人。 Nós temos lido muitos livros do Watchman Nee e nós temos conhecido, né, o seu ministério. 哎，但是呢，他走到教会的时候，虽然说是一个没有名称，一个地方一个教会，但他有许多规条。 Então, quando ele falou da igreja, da prática da igreja, falou de não ter um nome particular e uma cidade, uma igreja. 比方说，女人不能出头， Mas, todavia, pouco a pouco vão surgindo na prática da igreja algumas ordenanças. 那么理由什么理由呢？是哥林多12章里面，男人、女人的头啊， Por exemplo, 神是基督是男人的 A 头， questão do uso do véu, em 1 Coríntios 11, fala de que
que o homem é a cabeça da mulher. 男人，所以女人不能出头的。 Então, quando na igreja as mulheres não devem encabeçar. 这是我们从前所，从前我们也这样的惯性。 Isso nós praticávamos isso. 后来这个事情不合适，因为女人难道她没有她的里面没有神吗？ Mas será que as mulheres não devem se manifestar? 她有 Será 神 que， 她有神的主张， eles também não 她有 têm, 神的看法。 não têm a sua parte que pode contribuir para o corpo? 所以我们后来人家说我们不 Será 是 que ela 教 não 会 tem?，我们是不是教会？因为教会讲权柄，我们不讲权柄的。 Então nós não enfatizamos esse uso da autoridade humana. 但是我今天讲的教会是什么呢？就是哥罗西书里面加拉太书里面第4章。 Então a vida da igreja eu me refiro é o que está em Gálatas capítulo 4. 那么第4章里面说到加拉太教会这个教会它是加拉太教会里面还有许多还有一个规条东西事情。 Então mesmo em Gálatas ele trata de vários assuntos a respeito de ordenanças. 那么这种保罗中心的一个他的看法的目的，那么今天早上我们用飞机来做榜样。 Então hoje de manhã nós mostramos a ilustração do avião. 但最重要就是加拉太书， E o livro, o principal é o livro de Gálatas. 加拉太书有中心部分。 O livro de Gálatas é a parte central. 那么我们说到我们基督徒每个人生命长大， Quando nós nos tratamos de crescimento de vida dos 在 cristãos, 哪里长大呢？ onde nós podemos crescer? 就在这座舱里面长大 É。exatamente nessa cabine de avião, 那么有 passageiros. 以巴所教会的许多真理的做法来帮助我们 E as verdades contidas no livro de Efésios 啊。 podem nos ajudar nisso. 有哥罗西书，他们怎么传福音，怎么就这教训这个东西来传给我。 Também o conteúdo do livro de Colossenses nos ajudam nisso. 那么，因为我们生命生长在哪里呢？ Mas para que a vida de Deus possa crescer em nós, nós precisamos de um lugar. 在飞机手座舱里面。 É dentro dessa cabine de passageiros, 所以，亲爱的， desse avião. 我们说，或者说加拉太书里面是个比方来说， Por exemplo, o livro de Gálatas nos traz esse exemplo. 第4章里面， No capítulo 4, 好像我们刚得救的人一样， nós somos assemelhados a uma pessoa recém-convertida. 放到教会里面，我们参加聚会的时候，我们好像小孩子一样。 E nós somos introduzidos na vida da igreja, nas reuniões da igreja, nós éramos como uma criança 我们小孩一点不懂， e nada entendíamos. 但在教会生活的里面， Mas nós passamos a viver a 就 vida 加 da 拉 igreja, 太那个座舱里面呢， que é a cabine de passageiros do livro de Gálatas. 给我们教会有机会生命长大。 E ali nós tivemos oportunidade de crescer. 加拉太开头第4章怎么说呢？ Efésios 4, como diz no começo, 我们开头的时候，我们都好像小孩子一样， nós éramos criança menor de idade. 没有资格来接受生命的。 Porque esse menor, ele era como um escravo. Ele não tinha direito à herança. 但是我们这帮人呢，因为人生命必须地方长大，如果他没有生命， Mas nós recebemos a vida de Deus e essa vida quer crescer. Um escravo não possui a vida de Deus. 所以飞机座舱里面可以说就是我们教会生活的地方。 Portanto, na cabine de passageiros é um lugar que é para crescer. Esse lugar é a vida da igreja.
比方说，以方说是，哥罗西加拉太书所说的是个比方。 Então, essa ilustração dada pelo livro de Gálatas. 那么说到我们慢慢的长大，你在哪里呢？ Nós passamos a crescer em que lugar? 加拉太书里面一样。 É como descrito no livro de 加拉 Gálatas, 太第4章说， capítulo 4. 我们得救的人， Nós acabamos de ser salvos. 我们虽然得救了，但是我们跟奴仆没有两样。 Assim que nós somos salvos, não havia diferença entre o filho e o escravo. 没生命，虽然一个名义我叫你儿子了，但你没生命，没名义，啊，儿子儿子，但是那没有名义。 Você era um filho, mas não tinha muita diferença com o escravo. 所以生下的时候，放在这个范围的里面，跟奴仆一样的。 Então o Senhor nos colocou em um lugar, quando começamos nós éramos como um escravo. 但是我们跟奴仆还有不同的地方，就在加拉太的里面第4章里面，有几个等级，叫我们生命长大的地方。 Mas nós, a diferença entre nós e um escravo é de que nós estamos em um lugar onde tem tutores e curadores que nos ajudam a 比方 crescer. 说，我们进去的时候， Por exemplo, hoje, 比方说我们得救的时候， ou no dia em que você se 我们 converteu. 生命年龄只有5岁， Vamos supor que você entrou nesse avião, você tinha 5 anos de idade. 那5岁的时候跟奴仆一样的没生命， Com 5 anos de idade, não tinha muita diferença aparente 但 com 是 o 我们 escravo. 跟奴仆不同的地方什么呢？ Mas o que é diferente? 我们有生命的种子， Nós temos a semente da vida em nós. 生命在这里会长大的。 E quem tem a semente da vida, essa semente Sim. cresce. 现在他用我们如果用加拉太书第4章的时候来做个比方的话，是我们最重要的就加拉太第4章。 Então, no livro de Gálatas, um ponto muito importante é o capítulo 4. 是的，我们开头的时候跟奴仆一样， Nós começamos como 都 escravos, 没有。再感谢主， mas graças ao Senhor. 我们也跟奴仆不同的地方。 Mas qual é a diferença com o escravo? 我们虽然只有4岁5岁的 Mesmo 生命年龄， tendo pouca idade, 4, 5 anos, 但是我们有管家的责任的人。 mas nós estamos em um lugar onde há pessoas que têm um mordomado. 他看顾我们穿，看顾我们的吃的食物。 São pessoas que se preocupam com a nossa alimentação, com o nosso bem-estar. 所以人这个人慢慢长大。 E sob cuidado dessas pessoas, passamos a crescer. 那么还有一般人呢， E ainda tem outras pessoas 就是牧师有教师的 que 人， são pastores e mestres, 他把圣经里面的话语教我们的读，教我们的，使我们生命慢慢长大。 eles passaram a ensinar-nos a palavra da Bíblia. E assim passamos a crescer. 所以，亲爱的弟兄姊妹， Por isso, 所 amados 以这个人 irmãos, 你看，在这在教会生活里头，一直到他法理人到了以前，虽然他是顺着所有合法东西都交给他的，但理论没到，合法理论没到，他不能拿到的， então são essas 他不能 crianças, 领到他身上。 são essas crianças que passaram a receber esse tipo de cuidado, todavia ainda não chegaram à maioridade, ao tempo Não, mas- determinado pelo Pai. 他是教会生活，在这代生活里面呢，就是好像普通一样的，跟孩子普通一样的。这条生活，在我们看来，我们这个教会的生活。 Então esse menino que não tinha diferença com o escravo, mas a diferença é que ele passou a viver a vida da igreja. 生活慢慢长大， E 生命慢 a 慢长大。 vida passou a crescer gradualmente. 一方面有管家的责任的，为了我们饮食住行。 De um lado, há pessoas que têm mordomado, passou a cuidar de nós, o que comer, o que vestir. 也不要有牧师有教师 E，por outro lado, nós 把 tínhamos 神 pastores e 的话语、 mestres 神的旨意来向我们 que nos passaram
a ensinar-nos a palavra de Deus e também a vontade de Deus. 所以到了这个孩子啊，一直到了，比方就说我在到了13、14岁的时候， Então essa criança que tinha 5 anos de idade chegou até 12, 13, 14 anos de 生 idade. 命在里面他长大了嘛， E a vida já cresceu no seu primeiro estágio. 他忽然已经有点看见了， E de repente um dia ele descobre: 原来我有神的生命啊！ eu tenho a vida de Deus. 我生命长大，教会里面跟我们有生命长大，我有神的生命啊！ Eu estou esse tempo todo na vida da igreja e eu percebi que eu tenho a vida de Deus. 他该高兴了。那个时候大概就17岁、11、12岁的时候， Com 10, 11, 12 anos de idade, ele descobre que ele tem a vida de Deus. 他也非常高兴。 Muito contente. 我有神的生命啊！ Eu tenho a vida de Deus. 我有神儿子的生命啊！ Eu tenho a vida do Filho de Deus. 感谢他们。 Graças ao Senhor. 是的， Sim. 所以我能够呼喊说 Eu posso clamar: 阿父， Ah, papai. 阿爸父什么时候呢？大概他在教会生活中间那个，或者3分一个时间， Então eu 那个时候生活。 considero essa idade mais ou menos 一般来说 no，final do primeiro estágio. 如果是公会里面的人，他们不对于神的话语不是熟悉的话，他已经非常满足了。 Se um filho desse, ele não conhecesse mais a palavra de Deus, ele estaria satisfeito com isso. 这我有生命了，我能够请阿爸父啊， Eu sou filho de Deus, eu posso clamar: Ah, papai. 我有这儿子的名分啊， Eu tenho a filiação, 非常满意了。 já muito satisfeito. 你看是不是这样？ Não é 许 assim? 多公会的人有儿子的名分非常关键， Então muitas pessoas pararam nesse primeiro estágio. 但是我们还要到经过第二代， Mas ainda precisamos entrar no segundo estágio. 我们把儿子的名分成为儿子的实际 O。segundo estágio visa trabalhar em nós o título de filiação em realidade de filiação. 是的， Isto 到 é, 了一段年龄的时候，就12、13岁了，知道我有儿子的名分了。 com 12 anos de idade, você percebe que você tem a filiação. 在神界给他眼睛看见， Mas Deus quer iluminar o seu 你光有儿子 coração. 的名分不够的， Não basta apenas ter a 神 filiação, 的生命里面你长大。 você ainda precisa crescer, deixar a vida de Deus crescer em você. 感谢主， Graças ao 所以 Senhor. 他这个儿子的生命成为儿子的实际的。 Até que o título de filiação se torne a sua realidade. 到了时机到了， E chega o tempo determinado, 比方说合法年龄到了， a idade, a maioridade legal. 他已经可以承受父神为他的预备的所有一切属灵的产业。 Ele chegou no estágio em que pode receber a herança que o Pai lhe preparou. 阿门 Amém? 我想我今天讲到这里， Então eu vou parar por aqui. 因为我们大家都很欢喜， Eu creio que todos nós estamos 已经 muito 经 alegres. 过3个阶段了。 Agora nós vimos os 3 estágios. 首一阶段是孩子， Primeiro estágio, a criança. Não tem muita diferença com o escravo. 慢慢接着管家的这方看顾我们的一些事情。 Através do mordomado dos irmãos que cuida do nosso 属灵 viver. 方面有牧师教师， E do lado espiritual nós temos pastores e mestres que cuidam de nós. 12、13岁的时候， Aos 12, 13 anos de idade, 我有儿子的生命啊， ele descobre que 圣经告诉我啊， eu tenho a filiação. A 阿 Bíblia me diz. 爸父啊， Posso clamar, ah, papai. 但是他不够， Mas ainda não é 我们 suficiente, 说， não é? 这个儿子的名分就成为儿子的实际。 Essa filiação é base para nós buscarmos a realidade. 所以到了合法年龄，我就18岁的时 Então, 候， quando chegar na maioridade legal, 那 por 你 exemplo, 生命 18 长大 anos, 了，那你真正得到儿子的名分 você 了， cresceu 儿 e 子的实 você 际了。 de fato já tem a realidade do filho da 你有 filiação. 儿子的真正儿子的生命在你身上长 Porque 大， a vida do filho cresceu em você. 亲爱的弟兄， Oh, amados 这 irmãos, 就加拉太书。 esse é o livro de Gálatas. 加拉太书是给我们生命长大的地 O 方。 livro de Gálatas nos mostra onde
podemos crescer. 虽然我们有儿子的名分， Embora tenhamos recebido a 第一 filiação, 看见，第一看见哦，我得到儿子的名分了， primeiro nós vimos que ganhamos a 这 filiação, 生命就长大的了， mas a vida já Quando cresceu um você pouco. Chegamos até 12 anos de idade, 儿子的名分。可一看不够， mas 儿子的名 depois 分不够， você percebe que E o não é não posso suficiente. 你要有儿子的生命， Alguns nos ajudam que nós precisamos buscar a realidade. 名分要成为生命。 Então, essa filiação tem que se tornar nossa realidade. 生命我们知道非常实际的东西， E a vida é uma coisa muito real. 所以生命在我们一直长大长 Então, a 大。 vida precisa continuar a crescer em nós. 到了发展年龄到了， Ao chegar à maioridade 或者 legal, 那么这18岁或者20岁， 18 anos ou 20那 anos, 么夫人能够将所有的这产业 o pai 哼 poderá 都这个交给你， nos entregar a sua herança. 你要不要？ Você quer essa herança? 那你要好好去追求生命。 Então precisa buscar a vida. 光是名分有名分没有用， Não apenas ter Essa o da- título de filiação. 文物的实际。 Você precisa buscar a realidade. 阿门。 Amém? 感谢赞美主。 Graças ao 啊， Senhor. 我也盼望弟兄们为了走进，多有分享，多有看见。 Espero que vocês possam ruminar mais essa palavra, vocês possam ser mais iluminados com essa palavra. 从孩子， A partir de criança 哎，到了想到年龄的时候，就是23岁的时候， até a adolescência, 他已经生命长大了， o primeiro estágio. 发现了， Descobriu. 我 Ele 有 descobre 神的生命啊！ que eu tenho a vida de Deus. 那我一个人的生命当中，我可以叫神阿爸父啊， Eu posso chamar Deus de Abba Pai, 但是呢， mas 啊不够， não é suficiente. 我们还要 Ainda 这生 precisamos 命一直长大， buscar mais ainda a vida para o seu crescimento, 把生命的名分成为生命的实际。 para que a filiação se torne a nossa realidade. 哎，我有生命的实际，生命实际里面我们长大， Eu tenho a realidade da vida. 哎，所以当我们到合法年龄的时候， Na idade 到了， determinada pelo 他 Pai, 就将所有的产业， Ele, 天上所有一切东西都收 o 拾给 Pai, 我们。 Ele entregará para nós Amém. toda a herança que Ele nos reservou nos céus. 哼这加勒才书， Este é o livro de Gálatas. 阿门。 Amém? 啊，阿利路亚 Aleluia! 啊，这很明了，很简单， Muito 而且 simples, 放了几个阶 muito 段 claro. 啊， Esses 3 estágios 因为我们像萝 nos 卜一样 ajudam 的 a entender. 啊。第二，我们生命长大了， Primeiro, não tem muita É, diferença com o hoje, escravo. 我 Segundo, 有儿子的名分了， segundo estágio, eu vi que eu tenho a filiação, 还不够， mas ainda não 说 pode, 名分不 ainda 够， não basta. 我要成为实际 Eu preciso buscar a realidade da filiação, 啊，我一直到实际，到最后， até que enfim, 神将 Deus 所有的产业都交你管理， Ele entregará todos os seus bens para você governar. 阿门。 Amém? 我想现在我们这里分享。 Vamos fazer a revisão? Vamos? Vamos ficar de pé em pequenos grupos. Vamos falar entre nós isso.